Olá, pessoal. Vou começar então agora aqui falar com vocês. Primeiramente, dizer para vocês, né, que fiquem tranquilos. Eu sei que alguns de vocês já entraram em contato comigo, falaram assim, ai, professora, eu fiquei muito triste, é muito conteúdo. Realmente, seletivos geralmente são, né, bastante conteúdo, são um meio nível mesmo concurso. Eu já participei já de um seletivo da Selecom pela prefeitura do município de Cuiabá. Eu fui só para ver como que estava lá os meus conhecimentos e achei assim também que eram questões bem nível mesmo de concurso. Então, mas eu acredito que se vocês se prepararem, vocês vão estar aí preparados para qualquer tipo de questão, seja fáceis ou sendo difíceis. Primeiramente, eu quero dizer aqui que eu vou começar aqui falando sobre o que está lá no Diário Oficial sobre o processo seletivo, né? Simplificado para professores interinos. São um cadastro reservas, então, na medida que forem surgindo as vagas, vocês serão chamados. Aquilo como eu já havia dito para vocês, né, anteriormente, que seria por polo. Então, assim, vocês que já estão fazendo curso, já estavam sabendo que seria por polo. Ao meu ver, vocês têm mais chance de conseguir aulas, né? Porém, para outros acham que não, mas vamos ver aí essas possibilidades aí de que todos vocês consigam estar pegando aula em 2021. O legal que, não sei se vocês viram, que quem conseguir, né, ser chamado, vocês vão ter, né, 2022 trabalhando e também a possibilidade de prorrogação aí desse período que eu acredito bastante que será prorrogado, né, para mais um ano. Então, vamos lá para o edital, né? Primeiramente, eu trago aqui para vocês, falando aqui, eu já começo aqui no início, para as pessoas, né, que quiserem entrar em contato aqui com o Instituto da Selecom, aqui tem um número, né, que vocês possam estar ligando, tem aqui os dias, em dias úteis, das 9 às 17, ou vocês podem, aqui em Cuiabá também, ó, tem um posto de informações da Selecom. Vocês também podem estar entrando em contato, ou por endereço eletrônico, por e-mail, tá? Então, quem quiser entrar em contato por alguma dificuldade que teve em fazer inscrição, pedir isenção ou algo, vocês podem estar entrando em contato aqui com a empresa. Para o envio de qualquer tipo de documento aqui da Selecom, né, do Instituto Selecom, para envio de qualquer tipo de documento, seja para isenção de taxa, dentre outros, vocês têm que encaminhar somente por upload, ou seja, envio de documento digitalizado. Já é até bom vocês guardar esse nominho aqui, que vocês viram lá que tem, né, informática básica, então, básico, então vocês podem já saber o que significa esse upload aqui, que pode cair lá na provinha lá, né, do seletivo, que seria o quê, né? É um lugar onde que a gente envia documento digitalizado via internet, por meio de arquivo eletrônico. Que vai ser através do endereço eletrônico aqui da Selecom. Então, toda vez que vocês forem enviar um documento, vocês têm que mandar por esse endereço aqui, a partir de upload. A divulgação do edital, né, já saiu a partir de hoje. Acho que essas questões aqui não preciso dizer. Vamos para frente. Aí das funções, né? Então, quais são as funções? São para professor técnico administrativo, educacional,
para o apoio administrativo e educacional nos âmbitos das unidades escolares da rede pública estadual de ensino. E também para os profissionais que são professores da educação básica. Então, aqui, ó, são 3, né, funções: professor, técnico administrativo e também o apoio administrativo educacional. Esse curso preparatório, somente aqui, nesse momento aqui, só que vocês estão, né, cadastrado, somente para os professores da educação básica. Então, aqui, voltando no edital, né, então, todos os professores candidatos, ele tem que ter um nível superior da Base Nacional Comum Curricular, né, com graduação, licenciatura plena, e habilitação na disciplina de atuação que você possa escrever. Então, não adianta você ter nível superior, por exemplo, em pedagogia e querer lá se inscrever para matemática. Não, você tem que ser professor ou professora licenciada, com licenciatura plena, não é curta, só plena, tá bom, pessoal? Então, quem tiver licenciatura curta aí não vai poder. E quem tem licenciatura plena e que seja habilitado na disciplina que você vai lá se inscrever, no componente curricular que você vai se inscrever. Esses outros daqui eu não vou estar falando, que é o técnico, porque né, não é do nosso interesse aqui. A jornada de trabalho, né, conforme lá no anexo 2, que para os professores é até 30 horas. Então, quer dizer que você pode pegar 30 horas, uma carga horária de 30 horas completa, ou como pode ser menor, só não pode ser maior. Da remuneração também, lá está, né, dito mais abaixo, né, vocês vão estar recebendo na parte de classe B do cargo de professor calculado por hora de trabalho, tendo por base classe e nível inicial. Então, vocês vão estar aí ganhando esse salário, já que vocês têm aí já está recebendo esse ano, a não ser que tenha aí reajuste, aí vocês vão ter também esse reajuste. Sobre a remuneração, vocês também vão ver lá no anexo 2 deste edital. Das vagas, né? Então, as vagas desse seletivo destinam-se à formação de cadastro reserva, com vista à contratação temporária de profissionais, né? Para atuarem aí nas unidades de rede estadual de ensino. Então, são cadastros de reserva. Pode ser que, por exemplo, biologia tenha vaga em tal polo? Não, mas pode ser que tenha, né? Mas pode ser que não tenha hoje, mas pode ter lá para março, lá para junho, né? Lá para julho, e assim sucessivamente. O cadastro de reserva assegurará, né, apenas a expectativa de direito à contratação condicionada à eventual e real necessidade das unidades escolares, conforme eu disse, né, de acordo com as necessidades da unidade escolar. Cadastro de reserva também que está falando aqui, para a contratação nas unidades especializadas, ou seja, aquelas que são especializadas, como, por exemplo, a de tempo integral, a de educação especial, do sistema prisional, do sistema, né, socioeducativo, dentre outros, como quilombola, né? Também, só não vai ser nesse caso aqui indígena, tá? Mas aqui, tempo integral, especial, sistema prisional, sistema socioeducativo e educação quilombola, além de participar do processo seletivo simplificado deste edital, por exemplo, ele vai participar do geral. Depois, se ele quiser ir para uma dessas específicas aqui, o candidato deverá passar por uma outra avaliação que vai ser de perfil, com caráter eliminatório, né? Após a divulgação da classificação final, através da convocação a ser divulgada, ou seja, depois da classificação final, vai sair aí um outro edital para vocês se inscreverem, quem quiser se inscrever nesse aqui, né? Nessas especializadas, por exemplo, de tempo integral, quem quiser se inscrever, se inscreve, aí você vai ter um critério lá que vai ser analisado por perfil. Né? Provavelmente, se você já trabalhou nessas escolas, né? Se você, enfim.
esse será um desses critérios, e será avaliado pela equipe da SEDUC, né, que vai ser sob a responsabilidade da SEDUC, de forma a atender os critérios específicos necessários para cada uma desta unidade. O candidato, né, que deseja concorrer para as unidades escolares do campo, então você que queira concorrer para uma escola do campo, você, no ato da inscrição, deverá identificar qual que é a modalidade que você quer. Então, na hora de você se inscrever lá para o concurso da Selecom, lá, do teste seletivo, vai ter lá escolas urbanas, modalidade regular, ou modalidade do campo. Então, você clica lá do campo, caso você queira trabalhar na escola de campo lá do DRE, né, daquele polo. Então, qualquer escola do campo daquele polo, você pode ser chamado aí para dar essas aulas. Tá. Aí, vamos ver aqui das inscrições. Então, as inscrições vão iniciar a partir do dia 30/10, então hoje já é dia 28, né? Não, 27, mas já é quase meia-noite, daqui a pouquinho vai ser 28 na quinta, 29 na sexta, a partir do dia 30, que vai ser no sábado, né? A partir das 0h01, vocês poderão começar a fazer as inscrições de vocês, certo? E vai até o dia 23/11, até as 23h59. Então, encerra ali a partir do dia 23. A taxa, vocês têm que pagar até o dia 24, certo? Então, a taxa que vocês terão que pagar. O valor da taxa de inscrição será fixado para o nível superior, que é o caso de vocês, professores, está o valor da taxa de R$ 63. O valor referente ao pagamento da taxa, sair aqui, da taxa, né, não será devolvido em hipótese nenhuma, mesmo que você, por exemplo, não faça a prova, desista, infelizmente vocês não vão receber de volta, né? É vedado a transferência do valor, vocês não vão poder pagar o valor. Lá no ato da inscrição, lá no Selecom, né, vai aparecer lá para vocês, vai aparecer um boleto, né? Na hora que você se inscreve, vai aparecer lá um boleto, que aí, a partir desse boleto, vocês poderão fazer débito em conta, ou pagar nas lotéricas, né, ou no próprio caixa, só não vai poder fazer transferência para a empresa. Então, é vedada a transferência. O candidato deverá efetuar o pagamento no valor da taxa de inscrição por meio de documento de arrecadação, obtido pelo próprio endereço eletrônico, né? E que poderá ser pago nas instituições financeiras de rede bancária. Então, qualquer instituição que tem esses bancos aqui credenciados, vocês poderão pagar, além do próprio banco. O pagamento deverá ser feito após a geração da impressão do DAR, né? Então, se você fez a inscrição, por exemplo, no dia 30, então você não vai poder pagar até lá do dia 24. Né? Você tem que pagar isso no mesmo dia ou um dia depois. O pagamento do valor da taxa deverá ser efetuado até o dia 24, tá? Então, mesmo aí, por exemplo, você faz no dia 30, mas não pagou, aí você tem até o dia 24 para pagar, observando o horário de expediente do banco, porque se você for lá fazer em débito em conta e já fechou o horário, só vai ser debitado no dia 25, você já perdeu a chance. Então, não deixem para pagar essas taxas lá no dia 24, não, gente. Deixa aí no máximo até o dia 23/11. O candidato no ato da inscrição deverá escolher. Então, o candidato no ato da inscrição, lá na Selecom, que vocês forem fazer a inscrição, vocês vão escolher a diretoria regional de educação, que é a DRE, que você poderá atuar
e o local da realização da prova. Então, olha só. Vou pegar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, inicia aqui, ó. No anexo 3, nós temos aqui as diretorias regionais de ensino, as DREs, e municípios de realização das provas. Então, aqui, DREs. Município da realização das provas. Então, nós temos aqui as diretorias de ensino, os municípios onde serão realizadas as provas e os municípios abrangentes. Então, não é que esses municípios abrangentes aqui vai ter as provas, né? É que esses municípios, quem mora nesses municípios aqui, farão a prova neste município aqui, desta DRE. Então, vamos supor que Alta Floresta. A DRE de Alta Floresta. Então, quem mora em Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, vai fazer no município de Alta Floresta a prova, que é pertencente à DRE de Alta Floresta. Quem fez a inscrição aqui na DRE de Alta Floresta, mas mora nesses municípios aqui, Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirante, fará as provas neste município aqui, ó, Nova Monte Verde, certo? Vou pegar mais um exemplo aqui, mas daí vocês olham direitinho lá no anexo 3, onde é que qual DRE que vocês vão escolher e qual município que vocês farão a prova. Então, quem por exemplo, vou pegar aqui de Pontes de Lacerda, por exemplo. Então, a DRE de Pontes de Lacerda. O local das provas vai ser ou Pontes de Lacerda, ou Comodoro, ou Rondolândia. Então, quem mora aqui em Pontes de Lacerda, Vale do São Domingos, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Figueirópolis do Oeste, Conquista do Oeste, Nova Lacerda, irão fazer a prova em Pontes de Lacerda. Quem é do município, quem mora em Campos de Júlio e Comodoro, fará no município de Comodoro. Quem é de Rondolândia, fará em Rondolândia. Então, vamos pegar aqui um outro aqui, Cuiabá, por exemplo. Olha só. Então, quem escolher a DRE de Cuiabá? Então, quem mora em Cuiabá, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leveger e Acorizal, fará a prova em Cuiabá. Quem é do município de Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Jangada, fará em Várzea Grande. Quem é do município de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Planalto da Serra, fará a prova em Chapada dos Guimarães, tá? Então, aqui só para vocês terem aqui uma ideia. Quem é de Tangará da Serra também está aqui. Os municípios que vocês poderão aí escolher qual que vocês querem fazer, tá? Tá, então vamos voltar lá. Espero que vocês tenham entendido, mas se não, depois vocês podem falar comigo, que não compreendeu. Tá. Passei aqui. O candidato poderá, no ato da inscrição, a partir das 0 horas do dia 28/10 até as 23h59 do dia 29/10, pedir aí a isenção da taxa. Então, se você for desses critérios aqui, ó, for membro de família de baixa renda, se estiver desempregado, ou perceber até ou receber, né, até um salário mínimo, né, se você for doador de sangue, se você for eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Mato Grosso que prestarem serviços, né, no período eleitoral, o ser jurado, ou foi jurado, também você pode pedir a isenção da taxa. Então, para a comprovação dessas situações aqui, ditas anteriores, né, no 6.1.4 até o 6.1.7, que são os critérios que podem pedir isenção, o candidato deve proceder conforme descrito nos subitens, né?
vocês têm que preencher esse anexo 1 aqui, né? E depois enviar aqui nesse site da Selecom aqui, sob pena de indeferimento do pedido. Pode ser que eles vão exigir ali algum papel e vocês não encaminhem comprovando, pode ser que você seja indeferido, tá? Se caso você faz a inscrição de isenção de taxa e for indeferido, você pode continuar com a sua inscrição, porém você vai ter que pagar aí até o dia 24. Nesse caso aqui, quem é membro de família de baixa renda, né, tem que comprovar através aqui da identificação social, que é o NIS aqui. Vocês vão enviar também via upload. Aqui, upload. E aqui também estão os critérios, tá? Então, vocês, quem vai pedir isenção aqui, leia com atenção o item 6. Aqui também, ó, todo o item 6, 6.4 em diante, vocês dão uma olhada aqui. Das vagas destinadas aos deficientes, então, quem tiver aí algum tipo de deficiência, conforme aqui lei, e conforme está aqui no edital, vocês vejam aí que vocês podem entrar aí no cadastro de reserva de inclusão, né? Para quem tem algum tipo de deficiência. E até mesmo na prova, né? Para a pessoa daí ter alguém para poder ajudar aí conforme a sua necessidade. Tá. Procedimento para solicitação de condições especiais, né? Conforme eu já disse para vocês, está aqui no item 7. Aí, quem precisar, leia aí o ponto 7. O item 8, né? Das provas, da prova objetiva e da prova discursiva. Então, para os candidatos aí a professores, vocês vão ter prova objetiva e prova discursiva. Então, aqui, a prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, tendo até 4 alternativas e apenas uma única resposta. Então, não vai haver 2 respostas. Então, vocês têm que preencher apenas uma alternativa, certo? Os conteúdos programáticos da prova objetiva está lá no anexo 4. A prova objetiva, né, de todos os candidatos será corrigida por leitura ótica, a partir do gabarito que eles entregarem lá, do cartão resposta lá que eles passarem para vocês, tá? A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório e será constituída de acordo com a função escolhida, conforme a tabela. Então, vamos lá para o professor, ó. Professor de educação básica. Então, a área, quais são as áreas? São 2 áreas aqui, ó, de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Então, dentro da área do conhecimentos básicos, cairão aqui os componentes curriculares, né? As matérias disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções básicas de informática. Então, esses 3 itens aqui pertencem a conhecimentos básicos. Então, será 4 questões de língua portuguesa, 3 questões de matemática e 3 questões de informática. Pontos por questão. Quanto vai valer? Vai valer peso 1, né? Então, cada questão aqui valerá 1 ponto só. Então, no conhecimentos básicos, ao todo, são 10 pontos. Já nos conhecimentos específicos, cairá legislação básica e disciplina específica de acordo com o seu cargo. Então, serão 10 questões, né, de legislação básica e 10 questões da disciplina, ou seja, do seu componente curricular aí que você se inscreveu.
Então, também valerá peso 1, questão valerá 1 ponto, cada uma dessas questões, porém, essa área aqui será 20 pontos, porque serão 20 questões. Então, aqui, mínimo exigido. Para você não ser desclassificado, você não pode tirar menos que 20% do total de pontos. Ou seja, não podendo zerar em nenhuma área. Então, aqui, ó, 20% do total de pontos, não podendo zerar em nenhuma área. Então, aqui, ó, você não pode tirar menos que 20%, tá? Então, aqui seria 30 questões, você não pode tirar, eu acho que, fazendo aqui pelas minhas contas do professor aí eu vou precisar da ajuda do professor de matemática, mas dessas 30 questões aqui, vocês não podem tirar menos que 20%, tá? E não pode zerar em nenhuma área. Vamos supor aqui que você tirou aqui mais que 20%, nessa daqui, mas zerou nesta área aqui, você já está fora, felizmente, certo? Você pode zerar aqui, você pode zerar aqui, você pode zerar em qualquer uma dessas daqui, só não pode zerar no todo aqui, ó, da área, certo? Então, aqui, ó, será considerado no 8.1.5, né? Será considerado habilitado da prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 20% do total de pontos da prova objetiva. Então, é todo ele aqui, ó. Você tem que ter 20% ao todo dessas duas áreas aqui, não é de cada área, não, tá? Conforme eu tinha dito lá no grupo, tá errado. É no total. Então, 20% do total de pontos da prova objetiva, ou seja, 4 pontos para a função. Ah, tá. Isso daqui é para a função de apoio. Isso daqui já não é mais nós, tá? Nós somos até aqui, ó. Então, será considerado habilitado da prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 20% do total de pontos da prova. Para professor, ó, e professor de educação básica não poderá zerar em nenhuma das áreas do conhecimento. Então, eu tenho que tirar 20% aqui, no mínimo, né, 20% para mim ficar aprovado, e não posso zerar nenhuma das áreas. Será considerado não habilitado na prova objetiva, será eliminado, nesse caso aqui, né? O candidato que não obtiver o mínimo de pontos exigido para aprovação, no item anterior, né? Das áreas do conhecimento. Caberá recurso ao resultado da preliminar dessa etapa, conforme previsto no item 12, né? Vocês podem entrar com recurso caso vocês achem aí algo improcedente. Da prova discursiva, né, que é a segunda etapa, somente para funções de nível superior. Então, somente os professores de nível superior que vão ter a prova discursiva, né? Será de caráter eliminatório e classificatório. Será aplicado no mesmo dia da prova objetiva. Então, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que foram classificados lá na primeira etapa, né? Que não zerou nenhuma das áreas do conhecimento, que conseguiu atingir mais que 20% no total das áreas. Então, ficando todos os demais candidatos do certame para os efeitos. Então, quem conseguir passar aqui vai para a segunda etapa, a correção da prova. A correção, tá? Porque todo mundo vai ter que fazer a prova lá no dia, a prova discursiva lá no dia que vocês forem fazer a prova objetiva. A prova discursiva para professor de educação básica terá como valor máximo 10 pontos, então de 0 a 10. O candidato deverá redigir sua resposta utilizando no mínimo 15 e no máximo 20. Então, não pode ser menos que 15, como que fala? Linhas, e nem máximo de 20. Então, não pode ser menos que 15, nem mais que 20. Então, tem que fazer entre 15 a 20 linhas.
O tema será sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que a gente já viu bastante, observando-se os critérios de correção estabelecidos lá na tabela. Tem uma tabela lá que mostra quais serão, né, os critérios de correção da prova, mas o tema você já tem aqui, ó, sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que a gente já viu lá na plataforma. Critérios de correção da prova discursiva, né? Então, como é que vai ser o critério? Está aqui, ó. Conteúdo, análise das ideias fundamentadas da resposta, observando-se a fidelidade ao tema. Então, se você está descrevendo conforme a finalidade do tema, que é leis de diretrizes e bases da educação, é lógico que eles vão conduzir aqui a questão, né? E consistência e progressão temática, né? Vai valer 8 pontos. E a correção formal, como ortografia, acentuação, propriedade, vocabulário, morfossintaxe, pontuação, elementos de coesão, valerá até 2 pontos. Total máximo 10. Não será permitida em nenhuma espécie de consulta, né? A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial, diluída em meios de as divagações. Por exemplo, você começa lá a divagar sobre o assunto, ou você fica enchendo linguiça lá porque você não sabe o que dizer, isso também você vai sair prejudicado, né? Não que você será cogitada a exclusão, de eliminação, mas você será prejudicado. O caderno de resposta da prova discursiva será desidentificada, né, para correção e não permitirá qualquer identificação do candidato pela banca de correção. Então, lá, vocês vão ter 2 tipos que eles vão entregar para vocês. Um com identificação, né, e aí, daí, de alguma forma, quando for lá para o corretor, não vai ter o nome de vocês. Então, quem vai corrigir essas provas não vai saber aí de quem que é aquela redação. Aí, aqui tem algumas regrinhas aqui, tá? Que depois a gente vai falar mais sobre isso daqui, tá? Tem algumas regrinhas aqui em relação à prova discursiva. Algumas coisas aqui, ó, como letra legível, dentre outros. Quando a gente vê lá sobre o conteúdo de redação, a gente vai aprofundar mais nisso daqui. Da realização das provas objetivas e discursivas, né? Será no dia 12/12 de 2021, conforme lá o seu município, que está de acordo lá com o município que será realizadas as provas. Não serão todos os municípios, conforme eu já mostrei para vocês, né? A duração da prova será de 3 horas, desde o momento da leitura da instrução. As provas do apoio administrativo e técnico administrativo serão aplicadas no período da tarde e do professor de educação básica no período matutino. Vocês poderão se inscrever para os 2, tá? Então, aqui, quando fala assim, o candidato poderá realizar somente uma prova referente a um único cargo por turno de realização das provas. Então, você, por exemplo, aqui, você não pode se inscrever para apoio administrativo e técnico administrativo no mesmo turno, mas você pode se inscrever para qualquer um desses 2 aqui, e aí você faz a prova à tarde, e de manhã você faz lá para o professor de educação básica. Se você tiver lá a certificação de licenciatura plena e dentre outros, conforme eu já disse anteriormente, tá? Vocês leiam aqui mais alguma coisa que vocês queiram, né? Sobre o dia da realização da prova. Depois, quando estiver perto, eu posso ler com vocês todas essas questões aqui. Aqui também são regras, né, sobre no dia da prova. Então, vamos aqui seguir. Aqui depois, num outro momento, a gente vai estar vendo, quando estiver perto de fazer a prova. Aqui será eliminado o candidato, também está referindo à prova, né, quem chegar atrasado, entre outros. A questão dos recursos, né, o prazo para interposição do recurso será até 2 dias.
Então, desde quem pedir a isenção da taxa, se tiver alguma coisa que vocês queiram entrar com recursos, vocês têm que ler aqui, ó, nesse item aqui 12, sobre os recursos. Então, vamos prosseguir. Do resultado final, né? Quem aqui, no caso de houver empate aqui, né? Então, primeiro vai ser preferência para candidato idoso, então vai ser por idade. Se a idade também vai ser por bater por no mesmo dia, né? E a mesma idade, vai ser obtido por quem teve maior pontuação na prova discursiva, e aí depois tem o critério de C e D, aí vocês dão uma olhada, e a E também. Mas o que vai definir aqui, no caso de empate, será mais mesmo a idade. Aqui, da convocação para admissão contratual. Então, isso aqui a gente não vai ler, porque isso daqui é só depois que vocês passarem, né? Que vai ser da contratação, os documentos. Então, nesse momento aqui, não nos interessa. Lógico que vai interessar o dia que vocês forem sido chamados, né? Para estar trabalhando aí, vocês vão precisar aqui saber sobre esses critérios aqui, do ponto 14. Então, aqui, fazem parte do presente edital, né? O cronograma. Então, aqui está falando aqui, né? A partir do dia 27, divulgação do edital, que é a partir de hoje, inscrições começa aqui no dia 30 ao dia 23, tudo isso que eu já li para vocês, né? Isenção, pedido de isenção de taxa, e dentre outros. É interessante vocês lerem isso daqui, tá? Ainda continua aqui. A previsão da prova vai ser dia 12, conforme eu disse para vocês, 12/12. No dia 12/12, a divulgação do gabarito. No dia 13/14, quem quer entrar com recurso sobre o gabarito. Aí, o resultado final está previsto para sair aqui. Depois vai ter a divulgação do resultado da prova discursiva, da objetiva, desculpa, que vai ser dia 21, 22. Aí, lá no dia 11/12, sairá o resultado da prova, 11/12/1, sairá o resultado da prova discursiva. Depois, o resultado final, né, contando aí com os recursos, será no dia 21/1. Então, a homologação do resultado final do processo seletivo será no dia 21/1, quem vai sair aquela lista final lá dos classificados. Não vai ter aprovados, tá? Vai ser ou classificado ou eliminado. Aí vai sair a ordem da classificação. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, aqui são os professores de educação básica, né? Até 30 horas, que vai ser as funções e a carga horária dele e a remuneração. Então, vai ter vaga para todos esses componentes curriculares aqui. Aí, no anexo 3, é aquilo que eu já passei para vocês, as DREs, que vocês vão escolher aí para se inscreverem, qual DRE, que é do seu município. E aqui são os conteúdos programáticos, né? Vocês viram aí alguns conteúdos aí que estava falando do Espírito Santo, eu já até mandei para o pessoal do RH lá, eu acho que vai sair daí um edital de retificação, né? Porque o que nos interessa saber sobre o Espírito Santo? Isso. Vamos lá, os conteúdos programáticos, né? Isso daqui é para o apoio administrativo, que não é nosso caso, então vamos lá para o professor de educação básica no item 3. Então, os conhecimentos básicos, né? Que vale 10 pontos ao todo. Então, nós teremos aqui língua portuguesa com esses conteúdos que a gente vai ver lá na plataforma, raciocínio lógico e matemático e noções básicas
de informática, tá? Aí os conhecimentos específicos, vai ser para todo mundo igual, aqui a legislação básica, que são 10 questões e valerá 10, que vai ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 204, o artigo da Constituição Federal, 205 a 214, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aquela parte geral, né? Plano Nacional da Educação, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, está acabando aqui, dentre outros que vocês vão estar vendo lá na plataforma. E aí, depois nós temos aqui os conteúdos específicos, né? De cada componente curricular. Aqui nós temos biologia, eu não vi aqui de ciências, né? Então, não sei se eles vão mandar uma retificação aqui. Desses daqui, né, conforme eu já havia dito para vocês, o curso valerá R$ 75,00 dessa parte aqui, da parte específica e legislação, da parte específica, que é de cada componente curricular, tem que ter no mínimo 10 alunos por turma. Então, um caso aqui, vamos supor que de química, tenha só 3 professores, não vai ter daí o curso para os professores de química, porque não tem como só 2 alunos, né, fazer ali, pagar um professor só para 2 alunos. Então, o que vai ser feito? Aí, esse 75 da diferença, que é dos específicos, será devolvido aí para a pessoa, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui